Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará constatou que a contaminação pelo vírus da AIDS aumentou 140% entre jovens de 18 a 25 anos. O Ministério da Saúde estimula o uso de métodos de prevenção como o PrEP, medicamentos de profilaxia contra a AIDS. A PrEP é uma grande aposta na prevenção do HIV. A indicação é que quem não tem o vírus, mas tem risco de se infectar, tome o medicamento diariamente. A proteção é de mais de 96%. A PrEP, ela não prescinde de outros métodos de prevenção. Então, você com a PrEP, você se previne para o HIV, mas não para outras ISTs. Já a camisinha previne para IST e HIV. Assim como a pílula anticoncepcional só previne gravidez, não previne, por exemplo, HIV. Então, o que a gente recomenda é a combinação de todos os métodos de acordo com a necessidade de cada pessoa. Em alguns países, o medicamento já pode ser adquirido diretamente nas farmácias só com prescrição médica. Mas aqui no Brasil ainda é novidade. O Ministério da Saúde começa agora a implantar uma política para fornecer o medicamento. A partir de dezembro deste ano, 32 serviços de saúde de 11 estados começam a distribuir o medicamento. Serão 9 mil tratamentos ao ano. Poderão fazer uso da PrEP profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, casais soro-discordantes e pessoas trans. O Ministério da Saúde estuda fornecer o tratamento também para os jovens, grupo em que a contaminação pelo vírus HIV tem crescido nos últimos anos. Quem vive com HIV, como Jerônimo, reivindica que a iniciativa seja expandida logo para todo o país. Está chegando aqui agora, ainda em plano piloto, eu diria, em alguns estados, não é em todos os estados, e a batalha do movimento social, inclusive da RNP Brasil, é que isso seja exatamente expandido, não só para a população-chave, que a gente considera pessoas que fazem sexo com homem, HSH, profissionais do sexo, entre outros, que são exatamente as populações que são mais vulneráveis ao vírus. Mais da metade dos professores das escolas estaduais de São Paulo já sofreram algum tipo de violência no ambiente escolar, hein? É o que mostra uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Professores do Estado. Esta professora foi agredida com palavrões e xingamentos dentro da sala de aula por um aluno de 19 anos. Ela fez um boletim de ocorrência contra o rapaz e prefere não se identificar. A professora sente a violência muito presente dentro da escola. Eles se tornaram pessoas muito mais agressivas. Eles acham que tudo é resolvido no tapa. Quando você vê, quando você olha, eles já estão se estapeando. Casos assim são comuns nas escolas de São Paulo. Um levantamento feito a pedido do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo mostra que mais da metade dos professores já sofreu algum tipo de violência dentro das escolas. Entre os professores que sofreram violência por parte de alunos, quase a metade disse que sofreu agressão verbal. 9% foram vítimas de discriminação, 8% de bullying e 5% dos entrevistados afirmam terem sofrido agressões físicas. Para 87% dos professores, a violência dentro das escolas estaduais de São Paulo aumentou nos últimos anos. Entre os alunos e pais entrevistados, também prevalece a opinião de que a violência aumentou no ambiente escolar. Parte dos pais, dos alunos e dos professores dizem não se sentir seguros dentro da própria escola. O sindicato aponta as salas superlotadas e os professores sobrecarregados como fatores que podem contribuir para esse quadro de violência. Quando um professor tem quase 1.000 alunos, fica quase impossível criar um vínculo. Na verdade, muitos deles nem conseguem saber o nome de todos os estudantes. Não é normal o professor apanhar, da forma como está apanhando nas salas de aulas. É responsabilidade do governo do Estado de São Paulo dar um ambiente seguro para os professores e para os alunos.
O campeão brasileiro deste ano vai embolsar cerca de 20 milhões de reais. O da Copa do Brasil, encerrada quarta-feira, recebeu 6 milhões. Apesar dessa diferença, mas por conta da arrancada do Corinthians no primeiro turno do Brasileirão, vários times se dedicaram ao torneio de mata-mata, porque também é um caminho mais rápido para garantir vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Isso desagradou a CBF, que tem um grande problema para resolver em 2018. A premiação da Copa do Brasil vai pular para 50 milhões de reais para o campeão, mais que o dobro do prêmio do Brasileirão. E como vai ficar a principal competição do nosso futebol? Vai merecer a devida atenção dos times? A premiação da Série A só será corrigida em 2019. Se os prêmios continuarem sendo o maior atrativo, a tendência é termos o brasileiro ainda mais esvaziado no ano que vem. Na Alemanha, a primeira-ministra Angela Merkel foi reeleita para o 4º mandato consecutivo. A União Democrata Cristã, partido de Merkel, recebeu 33% dos votos nas eleições parlamentares. A primeira-ministra comemorou a vitória, mas lamentou que um partido de extrema-direita, o Alternativa para a Alemanha, tenha recebido 13% dos votos. Desde o nazismo, esta é a primeira vez que a extrema-direita ganha tantas cadeiras no parlamento alemão. A primeira-ministra já descartou a possibilidade de trabalhar com um governo minoritário e agora tem o difícil trabalho de formar uma coalizão. Donald Trump publicou esta semana um novo decreto impondo restrições à entrada de cidadãos de 8 países em território norte-americano. A lista inclui agora a Coreia do Norte, o Chad e a Venezuela, que, segundo a Casa Branca, não coopera em verificar se os seus cidadãos representam ameaça para a segurança pública. Já o veto para os venezuelanos se aplica apenas a famílias ligadas ao governo. Esta semana, a Arábia Saudita pôs fim a décadas de proibição às mulheres no volante. As redes sociais foram tomadas por memes e comemorações. No Twitter, as mulheres se uniram com a hashtag Women to Drive, mulheres na direção, com imagens de sauditas ocupando o lugar de motorista, até agora exclusivo dos homens. A saudita Manal Al-Sharif, autora do livro Ousando Dirigir, comemorou. A Arábia Saudita nunca mais será a mesma. A chuva começa com uma única gota. Apesar dessa conquista, as sauditas ainda enfrentam muitas outras restrições e precisam da permissão escrita de um homem para trabalhar, acessar o sistema de saúde ou viajar. Morreu aos 91 anos em Los Angeles o fundador da revista Playboy. Ele ficou conhecido pela vida excêntrica depois da criação da Playboy em 1953, durante a Revolução Sexual nos Estados Unidos. O maior símbolo do império de Hefner foi a mansão onde morava com modelos e onde organizava festas milionárias. O filho do empresário publicou uma nota de despedida e disse que o pai viveu uma vida excepcional e impactante como um pioneiro cultural e midiático. Em Canoas, na Grande Porto Alegre, o esporte de alto rendimento é para todos. São beneficiados jovens com deficiência física e intelectual. Primeiro, treinamento funcional e de coordenação. Depois, os atletas dão início à corrida. Essa é a rotina de trabalho da equipe de atletismo do projeto de paradesporto realizado na cidade de Canoas. A essência dessa iniciativa é construir uma base de esporte paraolímpico aqui no município de Canoas, tornar o município uma referência na região metropolitana no esporte paraolímpico, tá? E com isso criar uma base de praticantes de atividade, de exercícios, de atividade física dentro das nossas modalidades, para daí sim extrair atletas olímpicos. Além do atletismo, o projeto de esporte paralímpico realizado aqui na cidade de Canoas também oferece natação, goalball, futsal e basquete. E é através dessas modalidades que os atletas criam vínculos e também aprendem a explorar suas capacidades física e intelectual. As dificuldades cognitivas não impediram a evolução do desempenho desses jovens. Esses aqui estão começando, mas já estão começando muito bem, porque eles
Mesmo dia de chuva aparecem, dia de chuva, os projetos vem menos gente, eles aparecem dias de chuva, treinam direto o ano inteiro. Estão sempre perguntando quando é que é a próxima competição, sempre empolgados. No Paragírios do ano passado eles foram muito empolgados, gostaram muito de passar o fim de semana inteiro treinando e competindo, ganhando medalhas, que bom, ainda foram premiados, né? Mas o que importa não é a questão de ser premiado sempre, mas a questão de estar praticando o esporte sempre, né? Como todo atleta, eles sonham com o reconhecimento e a glória. Quer também participar de uma Paralimpíada? Meu sonho. Matheus tem como inspiração um grande ídolo. Ganhar medalhas bastante. Usain Bolt. A participação no projeto é gratuita. Interessados devem ligar para o telefone 3031 3169. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.